Fala, meus amigos, tudo bem? Hoje vou gravar aqui mais um vídeo rápido para vocês. Nesse vídeo eu vou explicar o porquê que indivíduos que têm hipertensão arterial, arteriosclerose e aterosclerose é importante que esses indivíduos façam exercício físico. Então, antes de explicar o porquê, a gente vai fazer uma revisão de alguns conceitos para que vocês entendam a importância da prática do exercício físico para esses grupos. Então vamos lá. A gente tem, por exemplo, os vasos sanguíneos, e esses vasos sanguíneos, eles apresentam diferentes calibres. Então, existem vasos que apresentam calibre maior, outros vasos que apresentam calibre menor, e a gente tem, dentro desses vasos, o que a gente vai chamar de endotélio, que é um músculo liso, e ele tem a capacidade de vasodilatar e vasoconstringir. Ou seja, a vasodilatação, vamos botar aqui, por exemplo, o calibre normal desse vaso fosse desse diâmetro, por exemplo. Esse vaso, por mediadores, por exemplo, químicos, por exemplo, ele tem a capacidade de vasodilatar, que seria, por exemplo, aumentar esse calibre, ou vasoconstringir, que seria, por exemplo, reduzir esse calibre. Então aqui seria o calibre normal, por exemplo, desse vaso, e aqui seria um vaso com uma dilatação, ou seja, ele aumenta esse calibre, e aqui um vaso com vasoconstrição, ou seja, ele reduz o seu calibre. Isso tudo é mediado pelo endotélio, que é esse músculo que reveste a parede desse vaso sanguíneo. E uma coisa interessante é que quando a gente, por exemplo, descreve sobre a hipertensão arterial, muitas vezes o indivíduo hipertenso ele vai ter uma resistência periférica que é decorrente, por exemplo, dessa redução desse calibre do vaso. Então, o exercício físico que a gente vai ver, que tem essa característica de vasodilatação, por exemplo, é interessante para esses indivíduos. Outro ponto importante também é que quando a gente pensa, por exemplo, na aterosclerose, que é a formação dessa placa de ateroma na parede do vaso, esse vaso ele tem um calibre X, por exemplo, e a formação dessa placa vai diminuindo, por exemplo, esse calibre. Então vai gerando, por exemplo, uma obstrução desse vaso. E o que acontece é que quando a gente realiza o exercício físico, e aí a literatura descreve com um pouquinho mais de predominância o exercício cardiorrespiratório, o exercício aeróbico, por exemplo, de forma mais contínua, a gente tem essa passagem desse sangue, que ele vai passando por esse vaso sanguíneo, e a passagem desse sangue pelo vaso sanguíneo vai gerando o que a gente chama de tear stress, que seria o estresse de cisalhamento. E esse tear stress, por exemplo, na parede desse vaso sanguíneo, aumenta a produção de óxido nítrico, ou seja, essa produção do óxido nítrico faz com que esse vaso dilate. E por isso que o exercício físico, principalmente nesse caso o exercício aeróbico, é tão interessante porque a produção desse óxido nítrico decorrente desse tear stress, por exemplo, vai fazer com que esse vaso ele tenha uma vasodilatação diminuindo a resistência vascular periférica. Então a gente tem a resistência vascular periférica que muitas vezes está aumentada em indivíduos com hipertensão. Então, o exercício físico ele é muito importante por essa característica, por essa adaptação que tem decorrente do treinamento, que é uma produção aumentada de óxido nítrico, e esse óxido nítrico ele tem relação, por exemplo, com a vasodilatação, que diminui a resistência vascular periférica, contribuindo, por exemplo, para a redução da pressão arterial.